Símbolos sagrados. A gente pensa que conhece, né? A estrela, a cruz, o tridente, mas a verdade é que por trás do que todo mundo vê, existe uma linguagem inteira, uma verdadeira ciência cósmica com regras muito bem definidas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para decifrar um dos capítulos mais polêmicos dessa história, tudo com base no livro O Código de Umbanda. Quando um símbolo aparece de cabeça para baixo, a nossa mente corre para uma conclusão quase instantânea. É o bem contra o mal. Anjos contra demônios. Simples assim. Mas e se essa batalha, na verdade, nem sequer existir? A análise de hoje nos desafia a olhar para muito além dessa dualidade que parece ser a base de tudo. E o nosso campo de batalha para essa nova ideia é um símbolo que todo mundo conhece: a estrela de 5 pontas. A cultura pop martelou na nossa cabeça uma ideia bem simples. Com a ponta para cima é do bem, para baixo é do mal. Só que, segundo a fonte que a gente está analisando, essa ideia não é só simples. Ela é, na verdade, fundamentalmente equivocada. Olha só, de um lado, a estrela que a gente associa ao divino, do outro, sua imagem invertida, que tem toda essa fama de sinistra. O que a teologia que a gente explora aqui nos diz é o seguinte: essa inversão não tem absolutamente nada a ver com moral. É física, é pura energia cósmica. Não é uma luta de opostos, mas sim os dois polos de uma mesma e única força. E é exatamente aqui que a perspectiva vira de ponta cabeça. A gente precisa esquecer um pouco essa noção de moralidade. O que importa aqui é física, polaridade e evolução cósmica. É um jeito completamente diferente de ler o universo e os símbolos que o representam. O contraste não podia ser mais claro. De um lado, essa visão popular de uma guerra santa, de luz contra trevas. Do outro, o que o livro chama de ciência dos símbolos, que descreve uma dinâmica de polos magnéticos. Pensa numa pilha. O polo positivo e negativo não são inimigos, né? Eles se complementam. E os dois são absolutamente necessários para gerar energia. A lógica é essa. Para tudo isso fazer sentido, a fonte apresenta uma peça-chave do quebra-cabeça, o tal do 5º estágio da evolução. E olha, não estamos falando de reencarnação aqui, tá? É sobre uma dimensão superior, onde 5 outras dimensões se unem. Um lugar governado por energias que a fonte chama de orixás pentaelementais. É nesse plano de existência que a estrela de 5 pontas se revela como o que ela realmente é, um verdadeiro selo de poder. Com esse contexto todo, a lógica se inverte de vez. As duas estrelas deixam de ser inimigas e se tornam os dois lados da mesma bateria cósmica. Uma simplesmente não existe sem a outra. São partes de um mesmo sistema totalmente interdependentes. Vamos ver os detalhes desse sistema. O que impressiona aqui é o nível de detalhe, a precisão. A estrela guia, a de polo positivo, é descrita como uma fonte, algo que irradia, que emite energia. Já a estrela rubra, a negativa, funciona como um ímã poderoso, atraindo e concentrando essa mesma energia. Uma é corrente contínua, a outra, puro magnetismo. São funções bem diferentes, mas perfeitamente equilibradas dentro da mesma lei cósmica. E esses polos não são só conceitos abstratos, não. Eles formam um mapa de uma dimensão espiritual real, com uma geografia própria e com regras muito, muito bem definidas. A estrutura é de uma simplicidade elegante, como dá para ver no diagrama. Lá no topo, o polo positivo. Na base, o negativo. E a lei que rege todo o movimento é a da afinidade magnética. Seres de natureza irradiante, ou seja, positiva, sobem. Seres de natureza concentradora, negativa, descem. Não é julgamento, gente. É física vibracional. É fascinante como essa física cósmica acaba redefinindo conceitos tão antigos para nós. O que a gente chama de céu estaria localizado lá no polo positivo, na fonte de luz. E o inferno, no polo negativo, o centro de atração. Mas muita atenção aqui. Não são prêmios ou castigos. São literalmente endereços energéticos. Então, quem vai para cada polo? A fonte nos tira do campo moral e nos joga no campo da natureza essencial de cada um. Para o polo positivo, vão os espíritos de natureza, olha só, racional. São como doadores de energia, regidos pela vontade, pelo equilíbrio. Já para o polo negativo, vão os de natureza emocional. Eles são acumuladores de energia, movidos pelos desejos, pelo desequilíbrio. Ou seja, o vício e a virtude não seriam a causa, mas a consequência dessa natureza energética. E a partir daqui que o tom da nossa análise muda drasticamente.
A explicação cosmológica dá lugar a um aviso muito sério, um alerta sobre a imensa responsabilidade que vem junto com esse conhecimento. A fonte é categórica e a citação é direta, sem rodeios. A mensagem é clara. Isso não é brincadeira. Símbolos não são apenas desenhos, eles são chaves que abrem portais para forças reais, e usar essas chaves de forma descuidada, bom, tem consequências graves. O ponto crucial, então, é o respeito. Usar esses símbolos sem autorização, sem entender a fundo a sua função, é como tentar ligar um reator nuclear sem ter lido o manual. Como o próprio texto diz, é uma afronta à lei que rege as grafias mágicas. E para a gente concluir, é preciso entender que a história das duas estrelas é apenas uma palavra num dicionário imenso. Estamos falando de uma linguagem sagrada completa, uma linguagem que está viva e atuante. Esses símbolos são descritos como vivos e identificadores do divino Criador. É um conhecimento tão poderoso que foi protegido por uma chamada Lei do Silêncio, sendo revelado a conta-gotas apenas para aqueles considerados prontos para tamanha responsabilidade. E a análise termina nos deixando com uma última provocação. Só um vislumbre da imensa complexidade dessa linguagem. Depois de tudo o que foi revelado sobre a estrela, a fonte lança a pergunta: o que será que significa um tridente apontando para uma das 7 vias, sejam elas positivas ou negativas? A pergunta fica no ar, sugerindo que a gente mal arranhou a superfície de um universo simbólico que é vasto, complexo e, acima de tudo, vivo.